Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Entre janeiro e abril deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 34 mil denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes. O dado representa 71% de aumento em relação ao ano que passou. A região com maior número de relatos é a Sudeste, seguida das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Para falar sobre o tema e o trabalho que o Ministério Público Gaúcho vem desenvolvendo no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, convidamos o promotor de justiça, Alexandre Spizerri. Doutor Alexandre, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Prazer é meu, saudações a ti e aos telespectadores. Doutor Spizerri, há muito sei que o Ministério Público Gaúcho vem se preocupando em combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. E agora, recentemente, firmou um compromisso com outros órgãos para combater essa exploração sexual aqui em Porto Alegre. Efetivamente. Esses números mencionados, eles têm abrangência nacional. Entrando na questão do Disque 100, ele envolve principalmente exploração sexual e abuso sexual também, em situações de maus tratos. Com relação a Porto Alegre, nós viemos fazendo um trabalho já há bastante tempo nessa área da exploração sexual, no enfrentamento à exploração sexual. No âmbito do meu trabalho especificamente, que envolve a parte criminal, nós trabalhamos com relação ao enfrentamento dos crimes que se relacionam à exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom, o que se buscou fazer com essa ideia do termo de compromisso de integração entre Ministério Público, representado pela Promotoria da Infância e Juventude de Porto Alegre, no âmbito municipal, Brigada Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar. Sistematizar essa atuação, porque a gente trabalhou muito fazendo reuniões, fazendo trabalhos em termos de operações e apurações de fatos, de forma assim, dentro de situações que surgiam em determinadas ocasiões. A ideia é sistematizar e, a partir disso, este termo de compromisso prevê e forma um grupo de trabalho com essas entidades. Então, nós vamos ter representantes indicados por cada entidade, cada instituição, para a formação desse grupo de trabalho. Já temos a reunião agendada para dia 31 deste mês e já dentro do grupo de trabalho formado. Claro. E qual será, doutor Alexandre, o papel exato do Ministério Público nesta união, nesse esforço para combater a exploração sexual? Justamente. Esse trabalho do Ministério Público, ele se concentra principalmente na integração dessas instituições que trabalham e, por vezes, cada um faz o seu papel, mas por uma série de situações não consegue fazer um trabalho conjunto, né, com todos presentes. Então, o Ministério Público se propõe e se coloca justamente nessa função de, além de promover as medidas jurídicas pertinentes, chamar essas instituições e aproximar as instituições nesse trabalho com foco nos crimes de exploração sexual. Claro. A ideia inicial seria, digamos assim, mapear locais para o desenvolvimento de ações para flagrar aliciadores? Esse é um dos pontos que o trabalho se propõe. Fazer essa atualização
dos pontos, definir metas, né, definir ações, né, claro que o trabalho vai ter que ser focado em alguns pontos e depois estendido, né, nós vamos ter como fazer todos os pontos ao mesmo tempo, né, mas sempre enfatizando pela intensificação no âmbito da Brigada Militar do policiamento ostensivo, com enfoque nessa área também, e o trabalho da Polícia Civil no sentido da apuração desses delitos. Em Porto Alegre são registrados cerca de 2.000 casos de abusos sexual contra crianças e adolescentes. Dentro desse número, estão considerados aquela exploração comercial? Sim, dentro desse número está considerado o contingente de casos, né, que envolvem investigações de exploração sexual. Para se ter uma ideia também, envolvendo casos de abuso e exploração, eu tenho dado aqui recente, de março a julho deste ano, a Promotoria da Infância recebeu 395 casos. Tá? Então, dentro desses casos, se verifica se já há prova formada, uma prova suficiente para o ingresso da ação penal, faz-se o ingresso da ação penal, ou se trabalha com diligências e outras provas para reforçar as provas existentes. Então, assim, o que nós temos é que verificar que essa incidência, ela parte dos casos que são registrados. Então, a gente sempre enfatiza para as pessoas, para a sociedade, que sempre que visualizarem, ainda que não um fato consumado, mas uma suspeita de exploração sexual, comuniquem às autoridades para que se possa realmente apurar, se chegar nesses locais e verificar a situação das crianças e adolescentes. Existe um plano municipal aqui para Porto Alegre. Justamente eu recebi agora essa semana do Comitê de Enfrentamento à Exploração Sexual aqui do município, o Plano Municipal de Enfrentamento, que vai deste ano até o ano de 2017. Então é importante que haja essa preocupação também pelo município, porque a partir da apuração dos fatos, né, entra fortemente o trabalho da rede municipal de atendimento a essas crianças e adolescentes. E também, claro, o trabalho preventivo em termos de educação, em termos de alerta, né, a todos da gravidade desse tipo de situação. Doutor Spizighi, fazendo um paralelo entre o primeiro quadrimestre de 2011 com o de 2012, se tem um dado bem alarmante. Aumentou em 68% o número de denúncias no Rio Grande do Sul. O que o senhor acha disso? Bom, a interpretação que se pode fazer pela nossa experiência diária no atendimento desses casos é de que as pessoas estão denunciando mais, as pessoas estão recorrendo mais às autoridades. Isso é bom, né? Porque assim, o número de fatos sempre foi expressivo, né? Então, assim, tanto que esse tipo de crime, digo, envolvendo abuso e exploração, são os crimes, ao lado dos maus-tratos, de maior frequência quando se fala em vítima criança e adolescente. São os crimes de maior incidência. Então, assim, eu verifico então que as pessoas estão se mobilizando mais para comunicar, né? Então, a gente tem que reduzir a chamada cifra negra, que é aqueles casos que acontecem e que não são mencionados, não são revelados às autoridades para a investigação. Claro. Agora estão unidos mais ainda, digamos assim, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Brigada Militar, o Conselho Tutelar, nesse combate à exploração sexual. Eu lhe pergunto quais são as principais dificuldades nesta área.
Bom, as principais dificuldades elas estão na própria complexidade do trabalho de atuação nessas situações. Por quê? Porque assim, a exploração sexual de criança e adolescente, ela envolve um fator em que a criança e adolescente ela está num contexto de em que, de uma certa forma, ela recebe algo em troca, né? Claro que alguma coisa extremamente danosa, né? Às vezes pode ser até uma droga, dinheiro, presentes, né? Então existe esse contexto, mas tem que se trabalhar, né, além da apuração dos fatos, da atividade preventiva e feita a atividade preventiva ocorrendo os delitos, a apuração desses delitos, de todos os envolvidos, não só dos aliciadores, exploradores, mas do pedófilo que procura a criança e o adolescente, se tem que manter um contato muito próximo com a criança, aí entra a rede de atendimento, para que ela não volte àquela situação, não volte àquele ponto de exploração e que não retome a atividade. E quais seriam as principais causas de termos tantas vítimas da exploração sexual? Bom, aí justamente cada região tem a sua característica, né, do país, né? Mas de um modo geral... De um modo geral, ela nasce muito em fruto de situações de rua, de situações de desestruturação familiar, em que os pais, os responsáveis, muitas vezes também estão em situação idêntica de exploração, né, situação social grave, e a questão das drogas, que hoje cada vez mais o consumo ocorre, né? O crack, drogas difundidas, que muitas vezes essas vítimas elas estão submetidas ao vício de uma droga, né? Então toda essa situação contribui para o número de casos. E como prevenir esse abuso a crianças e adolescentes? Bom, a principal prevenção, sempre que se comenta, é o trabalho assim, próximo da família, aparecendo alguma situação que envolva a situação de risco dessa criança ou adolescente, qualquer tipo, e especialmente situação de rua, que seja feito trabalho intensivo para que isso já não tenha um desdobramento mais grave que envolva exploração sexual e, em último caso, até o abuso sexual, né? Os pais também têm que cuidar muito na questão da internet. Às vezes os filhos ficam lá nos seus quartos, né? Ficam ali navegando e os pais não sabem o que está acontecendo. Justamente, uma realidade assim, de famílias que têm acesso a esse recurso, justamente tem que confiar, tem que educar, mas também tem que saber o que está acontecendo. Os pais têm que saber como é que é a internet, quais são os recursos e o que os filhos estão acessando também, porque existem muitas situações de risco na rede da internet, né? E falando em risco, o perigo não são só os aliciadores, os exploradores, mas, como o senhor também falou há pouco, os pedófilos. Exatamente, né? Esses pedófilos, eles geralmente têm uma habilidade muito grande de se colocar perante as crianças e adolescentes, procuram locais em que eles possam ter acesso, né? E isso assim, a gente não pode alimentar a paranoia, né? Mas tem que ter sempre cuidado, né? Sempre cuidado com que as companhias, com que as situações que as crianças e adolescentes podem estar envolvidas, né? Acompanhar, saber o que está ocorrendo, qualquer dificuldade procure ajuda, né? Sim, preventivamente é a família que é a primeira defesa da criança e do adolescente.
o senhor trabalha na área criminal. Na sua promotoria há muitos inquéritos apurando crimes? Sim, bastante. O volume de trabalho é grande, é intenso, geralmente crimes muito graves. Nós temos tido bons resultados, né, nesses casos e, enfim, essas situações muitas vezes estão muito próximas do abuso e da exploração sexual, elas estão juntas, né, começa com abuso e depois progride, evolui para uma situação de exploração sexual. Então, assim, sempre é importante a gente estar atento àquela condição especial da criança ou do adolescente, né? Dizer que tem pessoas que, algumas pessoas dizem assim, mas a criança se prostitui. Não, a criança não se prostitui. A criança, ela não tem esse discernimento como uma pessoa maior de idade de se colocar ou não numa situação de exploração. Ela é explorada sexualmente, ela é submetida a uma situação de exploração. Claro. E o Ministério Público também tem denunciado muitos exploradores? Nós temos, o objetivo agora é ampliar, porque assim, fazendo um trabalho mais sistemático, a ideia é ampliar o número de casos em investigação, tanto do pedófilo, quanto de alguém que está por trás e que recebe dinheiro dessa vítima, né? O explorador, o aliciador, que seja da família ou não, e podermos então assim mostrar, evidentemente, para essas pessoas que a conduta é grave, né? E justamente que tem suas consequências. Claro. Que tipo de casos chegam, digamos assim, só para ilustrar, na sua promotoria? Bom, assim, a maior parte dos casos envolve abuso sexual, não é? Investigações de abusos sexuais. Dessas situações de abusos, a maior parte se versa sobre situações intrafamiliares ou de pessoas muito próximas da família ou vizinhos, né? Tem uma parte da exploração sexual que geralmente se relaciona também com membros da família que colocam a vítima em situação de exploração, e também de pedófilos que procuram, muitas vezes na rua, né, em determinados horários e pontos, as vítimas para a prática desse crime. Claro, agora a gente vê muito também exploradores, né? Há zonas, em qualquer cidade do Brasil, há certos bairros, zonas de prostituição. E a gente passa, às vezes, e vê lá meninas, né, que possivelmente são menores de idade. Como atuar, como fazer assim uma atuação forte nessa área, em hotéis, nesses bairros, zonas mais afastadas? Justamente, eu acho que o principal nesse tipo de atuação, além do trabalho de polícia ostensivo, que ela, de certa forma, coíbe, né, com a Brigada Militar, um trabalho de inteligência com a Polícia Civil para revelar o funcionamento daquele ponto de exploração sexual. Né? Por que aquelas crianças estão ali, aquelas adolescentes estão ali, o que elas ganham em troca, quem é que está por trás disso, quem é que está explorando isso, está recebendo valor ou que está entregando drogas para essas meninas, se elas são viciadas, né? Muitas vezes pagamento da prática com drogas, né? Então isso vai reforçando o vício, vai reforçando o tráfico, vai reforçando a situação de exploração. Então tudo isso aí, o principal é fazer um trabalho articulado, também envolvendo o Conselho Tutelar, logicamente, que depois é a ligação com a rede de atendimento, e que está previsto no termo de compromisso, o trabalho do Conselho Tutelar, e envolvendo o trabalho de inteligência para chegar nas raízes desse problema. O papel do Ministério Público é de fomentador, quer dizer, vai fomentar, né, essa atuação. E qual é o primeiro passo, o próximo passo agora
desta união, desta integração? Justamente, o grupo de trabalho está sendo formado, né? Já temos uma reunião marcada na promotoria para o final deste mês. Com base nisso, vamos escutar todas as entidades, elas vão mostrar mais atualizadamente o trabalho que tem sido feito por cada uma destas e vamos propor que elas se aproximem, trabalhem em conjunto, troquem informações e façam com esse trabalho de inteligência as ações necessárias. Pode ser investindo inicialmente no trabalho de educação, de prevenção e depois uma segunda etapa, caso se verifique as condutas, trabalho de repressão, que também é importante e é o objetivo do termo de compromisso, né? Além do trabalho que envolve a outra promotoria, que tem trabalho na área civil, que é o trabalho de atendimento às vítimas, né? Em termos de acompanhamento psicológico, reinserção educacional, avaliação familiar, acompanhamento familiar, toda essa situação. Claro. Qualquer denúncia pode ser fornecida ao Ministério Público, a qualquer promotoria, a delegacias de polícia. Sim. Agora, uma coisa muito importante também é o Disque 100, né? Nós revelamos aqui alguns números, mas o Ministério Público está fazendo um trabalho também bastante forte de aproximação com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, através do Disque 100. É importante nessa integração entre o Ministério Público e a Secretaria Nacional de Governo. Sem dúvida, e o Disque 100 continua funcionando, não houve alteração, né? As pessoas podem acionar, mas sempre é importante assim, enfatizar que quanto maior número de informações nós tivermos, e as pessoas podem revelar os pontos de exploração, pedindo até sigilo, enfim, mas que a gente tenha um contato com essas pessoas para que a gente possa aprofundar as investigações, ou seja, se faz alguma diligência, não se verifica exatamente o que houve, nós podemos ter contato com essa pessoa, que é a base da informação, para complementar essa investigação, né? Então, só a denúncia anônima, ela tem a sua função, mas muitas vezes é importante que a pessoa se apresente também para que a gente possa conhecer essa pessoa e trocar ideias com essas informações, ideias, e a partir dessas informações, então, ampliar o trabalho. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem um minutinho para o seu recado em nome do Ministério Público Gaúcho. Justamente o recado é que as pessoas continuem comunicando esses fatos, né, justamente que tem essa ideia de que a criança e adolescente são vítimas de exploração sexual, elas não estão ali porque elas não querem estudar, porque elas não querem, enfim, ajudar a família, não, elas estão em uma situação de risco, uma situação em que elas não têm sequer a possibilidade de, sem uma ajuda, sair daquele contexto, né, um contexto muito grave. E assim que nós possamos assim ter cada vez mais essa contribuição para efetivamente trabalhar em conjunto com as instituições, que esse é o nosso objetivo e esse é um dos focos da promotoria da infância e juventude na área criminal de atuação. Ok, doutor Alexandre Spizighi, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado, felicidades a todos. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp.
Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!